Boa tarde a todos. Daremos início a mais um estudo, a mais um momento de prece, a benefício dos nossos irmãos suicidas. Então, convidamos a todos nesse instante para fazermos a nossa prece inicial. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas. Faça-nos entender o teu evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos em nós as nossas falhas e as nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes, e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos as nossas dificuldades. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da persistência para evitarmos o desânimo, o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir com o nosso próximo, os nossos irmãos, os benefícios que recebemos todos os dias de Ti. Esteja sempre conosco, Mestre Jesus, e que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada. Vamos então começar a nossa conversa de hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito do suicídio e do suicida. E será que nós podemos julgar? Ou nós vamos compreender? Então, ninguém que pensa em suicídio ou que pratica atos suicidas quer exterminar a existência, mas quer exterminar a dor que está sentindo na sua alma. Essa é a grande verdade, tá? Então, quando nós estudamos a biografia e o trabalho de Allan Kardec, fica evidente que sua vida foi pautada pela disciplina, pelo estudo e pelo bom senso. Atitude esta que teve destaque no discurso de Camille Flammarion, proferido à beira do túmulo do querido mestre de Lyon, no momento de seu enterro, quando afirmou que Kardec foi o bom senso encarnado. Esse bom senso, ou o senso do bem, parece que anda um pouco esquecido por alguns espíritas. Podemos observar claramente essa situação quando certos expositores, certos palestrantes, se acham donos da verdade. Quando abordam temas polêmicos ou, se preferirem, delicados, de uma forma fria, colocando ou até mesmo impondo as suas opiniões sem a devida fundamentação no estudo, na observação e no respeito. Entre esses temas tidos como polêmicos, podemos destacar o aborto, o homossexualismo, transplante de órgãos, suicídio e, atualmente, as células-tronco e entre outros. Assuntos sempre atuais que necessitam de uma análise à luz de estudos científicos, psicológicos e espirituais mais recentes. Vejamos, então, o que nós vamos nos ater aqui é sobre o suicídio. Então, vejamos com atenção o suicídio. Esta lamentável atitude que cresce cada vez mais nas estatísticas, independentemente de crença, de raça, de idade ou de condição social. Sabemos que uma das funções da casa espírita é atuar como um hospital. Embora hoje nós sabemos que muitas casas espíritas ainda não estão abertas ao público por conta da pandemia. Então, a casa espírita como um hospital,
um pronto socorro, sempre pronto a socorrer os doentes da alma, consolando e amparando a todos sem distinção. Portanto, não é necessário fazer uma consulta espiritual aos benfeitores da casa para observarmos que entre os frequentadores de uma casa espírita poderá haver um parente ou um amigo de um suicida. Uma situação que deveria ser constantemente lembrada aos trabalhadores de centros, alertando-os sempre tomarem o máximo de cuidado quando são abordados assuntos dessa natureza. Mas o que às vezes constatamos não é bem isso. Muitos ainda insistem em generalizar as situações, analisando-as de uma forma matemática, linear, esquecendo-se do complexo e heterogêneo universo humano e das variáveis que existem por detrás de cada situação. Então, nós sempre aqui falamos, cada caso é um caso a ser estudado, a ser analisado. Muitas vezes essas pessoas colocam em um mesmo pacote o suicida e o suicídio, que é irmão digno de toda a nossa compreensão, e abusam de termos desprovidos de total respeito e caridade. Por exemplo, ficará por séculos nos vales dos suicidas. Então a gente ouve muitos dizerem assim, irão ficar por séculos no vale dos suicidas, ou irá sentir o seu corpo em putrefação, ou seja, irá sentir os vermes a corroerem o seu corpo físico, entre outros. Inimaginável a forma como será potencializado uma já enorme dor de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo, ao ouvirem esses termos decorados e repetidos mecanicamente, com total ausência de sentimentos e bom senso. Essa é a imagem que, infelizmente, algumas pessoas passam do espiritismo e do trabalho espírita, se esquecendo do verdadeiro conceito da palavra caridade, benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Tá? Nas obras básicas, vamos encontrar alguns comentários sobre o que leva a criatura humana ao suicídio. E entre elas, como nós já estamos estudando há muito tempo, podemos destacar as seguintes, que diz: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhes apontem. E também, todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Entre as causas mais comuns da sobrecitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrárias, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Podemos observar claramente que há algumas exceções
e que nem todos os suicídios são covardia moral, né? Podemos então observar claramente de que há exceções e que nem todos os suicidas são covardes morais, como alguns insistem em afirmarem, tá? Será que na época, devido à falta de um vocábulo mais específico para definir as dores da alma, né? O que é a dor da alma? É uma ferida que não sangra, mas que tem um efeito devastador, né? Que arrasa, que te deixa a zero, que consome as suas energias, as suas forças, o seu ânimo. Esse estudo de loucura ou de super excitação cerebral não poderia ser um estado de depressão profunda? Vejamos o que um psiquiatra e o cientista Augusto Jorge Cury comenta sobre essa doença. Ele diz assim: a depressão é uma doença clássica da psiquiatria. A dor da depressão pode ser considerada como o último estágio da dor humana. Ela é mais intensa do que a dor da fome, pois uma pessoa faminta tem o apetite preservado. Por isso, procura até o lixo para comer e sobreviver, enquanto algumas pessoas deprimidas podem, mesmo diante de uma mesa farta, não ter apetite nem o desejo de viver. Frequentemente, só compreende a dimensão da dor, da depressão, quem já passou por ela. Então, olha só, os nossos julgamentos, não é mesmo? Muitas vezes nós gostamos de julgar, então só conhece, só compreende a dor, a dimensão da dor, da depressão, quem já passou por ela. Será que os juízes, né, todos nós, quem são os juízes? Todos nós, que se comprazem em julgar as atitudes dos outros, do alto de suposta autoridade intelectual, profunda no estudo, mas rasa no sentimento, se sentem invulneráveis a toda e qualquer situação? Muitos homens ilustres tiveram depressão ao longo de suas vidas. Vários. Se fôssemos aqui citar, ficaríamos hora a citar todas essas pessoas importantes, né? Esses homens ilustres que tiveram esse processo depressivo, que passaram por esse processo depressivo. E esses homens, qual a nossa opinião? Foram frágeis? É difícil julgar sem se colocar no lugar do outro. Todos nós temos as nossas fragilidades e a vida possui perdas imprevisíveis e variáveis, muitas vezes difíceis de administrar. Portanto, aquilo que seria fácil para mim é difícil para o outro. E assim vice-versa. Então, por isso, nós não podemos julgar jamais. E continua ainda nosso irmão Dr. Augusto Jorge Cury, quando ele diz: ninguém que pensa em suicídio ou que pratica atos suicidas quer exterminar a existência, mas quer exterminar a dor que consome, que solapa a sua alma, né? A dor que consome, aquela dor moral, aquela dor profunda que consome, que está consumindo a sua alma. À medida que vivemos e principalmente sentimos, podemos observar que não há pessoas invulneráveis nos territórios das emoções. Como espírita,
não seria inconsequente a ponto de defender uma atitude tão terrível como é o suicídio. Como espírita, sou e serei sempre a favor da vida. Mas também como espírita, acredito na orientação, na compreensão e no respeito por tudo e por todos, e não somente no castigo e na punição, como muitos gostam de realçar, se esquecendo que Deus é soberanamente justo e bom, e que em nenhum momento desampara os seus filhos. Então nós precisamos ter a certeza em que em nenhum momento nós estamos desamparados da divindade, né, do nosso Pai. Se porventura um dia nós que trabalhamos em casa espírita formos inquiridos sobre tão complexo tema, procuremos nos lembrar de Jesus, o nosso modelo e guia, quando nos assevera que temos que combater o pecado e não o pecador. Ou de André Luiz e as inúmeras orientações dos instrutores espirituais passadas a nós através da mediunidade do nosso querido e saudoso Chico Xavier, que são de uma sabedoria ímpar e de um amor e respeito profundos. Entre inúmeras ideias podemos destacar as que estão contidas no livro Os Mensageiros e que foram transmitidas respectivamente por Aniceto e Narcisa, que diz o seguinte: não condenemos, auxiliemos sempre. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho da boa vontade sincera. Acredito que não haja necessidade de comentar tão profundos ensinamentos. Está claro, não é mesmo? O médium e querido expositor espírita Divaldo Pereira Franco narra o seguinte fato, entre os muitos vividos por ele, em que a essência desses ensinamentos foi colocada na prática. Palavras de Divaldo. Eu nunca me esquecerei que um dia havia lido num jornal acerca de um suicídio terrível, que me impactou. Um homem jogou-se sobre a linha férrea, sobre os vagões da locomotiva e foi triturado. E o jornal, com todo o estardalhaço, contava a tragédia, dizendo que aquele homem era um pai de 10 filhos, um operário modesto. Comecei a orar por esse homem desconhecido, continua dizendo Divaldo. Fazia a minha prece, intercedia, dava um de advogado e dizia: meu Deus, quem se mata, como dizia minha mãe, não está no seu juízo, não está com seu juízo no lugar. Vai ver que ele nem quis se matar.
foram as circunstâncias. Divaldo orava e pedia, dedicando-lhe mais de 5 minutos. E, entre aspas, ele diz, e olha que eu tinha uma fila bem grande. Mas esse era especial. Até que um dia, esse mesmo espírito aparece para Divaldo em um momento em que ele passava por sérias dificuldades e diz: dei-me conta então que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus, lembrei de minha mãe que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis se matar. Até que um dia essa força foi tão grande que me atraiu. Aí vi você nessa janela chamando por mim. Eu perguntei, continuou o espírito, quem é? Quem está pedindo a Deus por mim com tanto carinho, com tanta misericórdia? Mamãe surgiu e esclareceu-me. É uma alma que ora pelos desgraçados. Comovi-me, chorei muito e a partir daí passei a vir aqui, sempre que você me chamava pelo nome. E se dá o comovente desfecho. Aproximou-se, deu-me um abraço, encostou a cabeça em meu ombro e chorou demoradamente. Doridamente ele chorou. Igualmente emocionado, falei-lhe: perdoe-me, mas eu não esperava comovê-lo. São lágrimas de felicidade. Pela primeira vez eu sou feliz, porque agora eu me posso reabilitar. Estou aprendendo a consolar alguém. É a primeira pessoa e a primeira pessoa quem consolo é você, Divaldo, disse o espírito. Divaldo não julgou, não se preocupou em saber quais os motivos o levaram aquela pessoa a cometer tal atitude. Ele compreendeu, agiu e fez o que estava ao seu alcance naquele momento. O que ele fez foi o que estava no seu alcance naquele momento. O que é? A prece, pedindo por esse espírito. E aqui estamos nós da mesma forma. E aí ele continua. Aos que optaram pelo caminho sem volta do suicídio, procuremos nós sempre vibrar muita luz através da prece restauradora para que seus caminhos e o seu despertar se torne os menos dolorosos possíveis. Aos que estão nutrindo em seu íntimo o desejo de atentar contra a própria vida na busca de uma ilusória libertação, peço que se lembrem mais uma vez de Jesus, quando afirmou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somente através do bom ânimo, da confiança, da fé em dias melhores, é que poderemos vencer o mundo do medo e do desânimo. A calma e a resignação, auridas de uma maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ora, se encarando as coisas deste mundo
da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Mesmo diante das dificuldades que nos apresentam, nunca desistamos de viver do maravilhoso espetáculo da vida. Tenhamos sempre a firme convicção de que nos momentos mais difíceis da nossa existência, podemos escrever os mais belos capítulos da nossa história. E para concluir, gostaria de citar mais uma vez Kardec com o seguinte trecho: qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se devem confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, ou em outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, desde que sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. A caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Eis porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Citações que representam o que realmente é a doutrina espírita. Uma doutrina que orienta, que educa, que esclarece, que consola. E que principalmente nos ensina a amar. Amar, amar e amar. Sentimento sem o qual seria impossível exercer as atividades previamente citadas. Então, o amor é a chave de tudo. Então, não julguemos, queridos amigos, os nossos irmãos que, num momento de desespero, cometeram essa falta por conta de não quererem sair da vida, mas de quererem ver cessar o sofrimento que ora estavam sentindo. E aqui estamos, então, pedindo que possamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos, em preces a todos esses nossos irmãos, a todos aqueles que ainda trazem consigo esse pensamento de autodestruição. Então, no prefácio da prece dos suicidas, o nosso querido irmão Kardec nos traz a seguinte colocação nessa instrução que ele diz chamada de preliminar. O homem não tem o direito de dispor da sua própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar o seu rigor, em virtude de certas circunstâncias, reservando toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se às provas da existência. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua condenação e que, quando é capturado, é tratado com mais severidade. Assim acontece, pois, com o suicida
que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam as vossas leis, para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre todos os espíritos suicidas, e que possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suportam, por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir a esses irmãos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção, inspirai-lhe o remorso pela falta cometida, e que a vossa assistência lhe dê a força para enfrentar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente ao mal, prolongando os seus sofrimentos, ao fazê-lo perder o fruto das novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. E esse futuro está em vossas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem, e só é severo para os de coração empedernido. Querido Mestre, querida espiritualidade amiga, Mãe Santíssima, Mãe querida, Mãe bondosa, envolva a todos esses nossos irmãos sofredores, que eles possam receber nesse instante das tuas mãos generosas, Mãe querida, o amparo, a assistência, o medicamento para diminuir as dores que ora estejam enfrentando nesse instante. Reergue-os, ó Mãe querida, alivia as suas dores, dê a todos esses nossos irmãos esperanças para dias melhores, e que a bondade, sua bondade, envolva todos aqueles que trazem consigo esse pensamento destrutivo. Envolva a todos, Mãe querida, na sua luz divinal, no seu manto fluídico de amor e de proteção. Muito te agradecemos, que assim seja. Muito obrigada, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Uma boa tarde a todos.